Bom, hoje eu vou fazer um desenho, vou pintar com caneta acrílica. Primeiro eu proteger aqui a página. Eu gosto de fazer o quadradinho, colocar essa fita, que protege e depois fica aquela margem perfeitinha. O desenho fica bonito, acho que fica bem, o desenho fica enquadrado, o efeito fica muito bonito. Isso aqui é uma fita própria, né? Washi tape, que é uma fita que ela não, na hora que você puxar, ela não rasga o papel. Eu vou colocar aqui em volta, fazer o meu quadrado para pintar. Só para lembrar, eu não tenho muita prática de pintura com caneta acrílica, mas eu resolvi tentar e ver o que eu consigo. Então, se você também não tem prática, está no lugar certo. E é aqui que nós vamos tentar pintar, mostrar que não tem muito segredo, né? Querer pintar e fazer o desenho direitinho. Então, primeiro, eu ainda fiz aqui um teste um pouquinho das cores, eu gosto de testar as cores, isso aqui foi de uma outra coisa que eu estava fazendo, para ver um pouquinho como é que vai ficar a combinação, se vai ficar legal, para testar as canetas, ver se elas estão funcionando, que às vezes a caneta pode ficar um pouco seca, né? E eu vou pintar então essas cores mais suaves, vou fazer um padrão de limão. Então, o que a gente faz? Primeiro eu vou fazer o desenho, que é como se fosse uma forma oval, bolinha pequena em cima e uma bolinha mais achatada. Uma forma oval, bolinha pequenininha, a forma mais achatada. Outra forma oval, bolinha pequenininha e outra achatada. Mais uma forma oval, pequenininha, mais achatada. Não precisam ter o mesmo formato, né? Os limões, eles não são todos iguais. Desenho bem livre. Tá? Mais umzinho aqui só para ocupar esse espaço. Então, vou pintar agora. Lembrando que a acrílica precisa deixar secar. E borra a mão todinha. Eu, de vez em quando eu esqueço. E acabo tendo a mão toda borrada, toda pintada também. Eu termino a pintura com a mão toda colorida também. Tento dar uma uniformizada aqui, ó. Já ficou no formatinho de um limãozinho. Pintar outro. Não coloca a mão em cima, tá? Pra não borrar. Esse caderno é um caderninho pequenininho. A textura do papel a textura, por conta do papel ser de aquarela, né? Você vê que ele tem uma textura assim, mais grossinha. A gramatura dele é mais alta também, eu não sei. Mas eu acredito que a gramatura seja ou de 300 ou quase isso. Eu vou dar uma olhada depois. Ó, pintando, preenchendo, na verdade, aquele espaço. Aqui. Penso que não, mas vai dando forma. Ó.
Tá ficando bem bonitinho. Essa cor é uma cor bem clara. Então, o que acontece? Não dá para evidenciar muito. Ela é mais clarinha mesmo. Mas eu queria aproveitar essa estação fazendo uma cor mais clara mesmo. Eu tenho pintado bastante desenho de limão, porque eu quero realmente, é um tema que eu gosto. Eu quero me aperfeiçoar. E a única maneira mesmo é você ir pintando cada vez mais, tentando. Na verdade, é a prática, né? Vai praticando, você já começa a ver o que você tem facilidade, qual a parte mais difícil, se a dificuldade está no desenho, está no acabamento, está na pintura, vai tendo outras ideias, né? É bem interessante isso. Mas se vocês escutarem muito latido aqui na rua, tem bastante cachorro. E não tem jeito, por mais que eu tente gravar sempre, tem algum som de fundo, né? Eu já vou fazendo aqui, ó, em cada limãozinho desse lado, uma capinha, tá vendo? Que dá como se fosse uma sombrinha mais clara. É o local que tem a claridade, a luz, ó. Eu vou dando como se fosse um efeito. É a mesma cor, passada um pouquinho, faz um efeitozinho de claridade, como se a luz estivesse realmente incidindo nesse local da fruta. Ah, por que o limão cor-de-rosa? A gente, porque deu vontade. É assim, eu já fiz vários limãozinhos amarelinhos e eu tive vontade de experimentar. Vou ver que é essa daqui mesmo, não é outra. Queria experimentar como é que ficava, né? Então, aqui, fazer esse lado aqui, ó, essa caneta é um rosa um pouquinho mais escuro, um tom mais escuro um pouquinho. Esse ladinho, vamos ver se vai ficar bom, hein? Tô experimentando agora, eu nunca usei um limão rosa, nunca usei essa cor pra pintar. Mas eu queria uma cor mais suave, mais clarinha por conta da estação, né? O que eu às vezes faço é esfumar um pouquinho. Você pode esfumar com o dedo, se tiver um cotonetezinho, ele tira um pouquinho essa margem, tá vendo? Esfumadazinha com a mão, vai ficar com o dedinho pintado, mas não tem problema. Depois que você fez isso, eu já vou passar a tinta branca, acrílica branca, na verdade, né? Para quê? Para dar uma iluminada aqui, ó. Detalhe que essa acrílica, ela está o quê? Amarela. Ela vai assim mesmo. Por conta do limão amarelo que eu pintei antes. Limpar. Ela pega um pouquinho, mas daqui a pouco ela já... Até que ficou bonita, mas se eu quisesse fazer isso, entende, né? Não sei. Isso aqui é porque ela já estava. Eu limpo ela aqui no papel. Vou limpar ela aqui um pouquinho, para ver se eu passo aqui. Já ficou melhor, ó. Eu já pintei a mão também. Acontece. Então vamos aqui, ó. Ajeitei. Tá bem encostando a mão. Encostar não tem jeito. Sai mesmo. Deixa secar, né? Deixa secar um pouquinho. Enquanto tá secando,
Eu vou tentar fazer aqui umas folhinhas. Fazer umas folhinhas com verde. Umas folhinhas aqui no meio. Aqui as folhinhas. Vou pintar o espaço entre o espaço que está vazio. Um azul bem clarinho, o espaço entre as frutas e as folhas. Essa parte é a parte mais demorada, por quê? É a parte que tem que pintar com paciência, um pouquinho de paciência. Mas o efeito ficou muito bonitinho depois. É um tomzinho bem pastel, ficou bonito. Gostei desse azul. Então, vou preenchendo com calma. Vou tentar não borrar o que eu já vou passar por cima. Às vezes acontece, tá? Se acontecer também, paciência. Não tem problema. A fita aqui fica boa porque ela faz a margem bem direitinho. É interessante que essas canetas acrílicas eu tenho bastante tempo. Eu uso, né? Eu usava, não uso. A acrílica para fazer detalhes nos livros de colorir. E há bastante tempo que eu queria aprender a pintar com acrílica. E o resultado no final é muito gratificante. Fica um resultado muito bonito. Visualmente muito agradável, né? Agradável e satisfatório. Então, porque sempre adiava, falava, não sei, não sei fazer nada de jeito e tal. E comecei a assistir alguns vídeos, alguns tutoriais. E pensei assim, por que não tentar, né? E ficar adiando, adiando. Se não der certo, não deu. Paciência. Mas depois que você começa, é interessante. Porque eu peguei até um caderno, se vocês olharem, ele é um caderno pequeno, né? Porque eu pensei, se eu começar com a folha muito, muito grande, se eu errar, vai desestimular, entendeu? Você erra no meio de um desenho e uma folha muito, muito grande não é uma boa, né? Você vai acabar falando, vou pegar um caderno pequeno, começo com coisas pequenas e tentando sistematizar, né? Tentando organizar o mesmo desenho algumas vezes. Por quê? Porque a prática é que vai levando mesmo ao conhecimento e, ó, por um acaso essa caneta ela tá ficando seca, tá vendo? Teoricamente não era para ser assim tão sequinho. A prática vai levando à perfeição. Eu comecei com um caderno menorzinho justamente para isso, fazer um modelo menor.
não dê certo. É uma coisa que não demora muito. A página maior você acaba demorando mais tempo. Tem que dominar um pouquinho melhor a técnica, né? E tem que ter um pouco mais de paciência, mais de tempo disponível. E às vezes a gente não tem tanto esse tempo disponível, assim, não tem essa técnica toda. Então, caderno pequenininho fica aí a dica, porque às vezes para começar é mais fácil. Agora tem um detalhe, né? Por exemplo, que eu estou notando com esse caderno menor. Como a ponta, ó, a ponta da caneta aqui, ela é um pouco mais grossa, se eu quiser passar em local muito pequeno, muito delicado, já não pega, entendeu? Para mim já fica uma ponta grossa. Então, tem que ver. Se fosse muito menor do que isso, eu acho que eu já não conseguiria ter um resultado tão bom quanto eu gostaria. Então, achei que esse tamanho de caderno foi suficiente e, na verdade, foi o ideal, no caso, para quem está, para mim, né? Para quem está começando, eu acho que é uma boa opção. Não é um caderno caro, acho ele facilmente. Eu, na verdade, já tinha esse caderno comprado por conta de aquarela. E assim, a princípio eu tento sempre utilizar aquilo que eu já possuo, eu já tenho. Começo com o que eu tenho, aí aproveitando e tentando, né? E aí depois, se precisar de alguma coisa lá pra frente, a gente complementa, mas é bom usar o que a gente tem. Eu tô dando uma camada aqui, porque teve um momento que a caneta deu uma secada, ela secou um pouco. Eu tô tentando aqui dar uma uniformizada nesse azul, apesar de ser um azul muito clarinho. Agora eu vou pegar e vou contornar cada limãozinho desse lado. Dá uma sensação de claridade desse lado. Enquanto isso, os limõezinhos já estão secos, eu vou fazer o detalhe com a caneta preta. Eu gosto de passar um risco. Desse lado contrário. E vou contornar aqui as folhas.